Está unido a esse aprisco, os soldados feridos. Aqueles que estavam feridos agora estão restaurados. Aqueles que estavam caídos estão levantados. Brevemente estarão conosco lutando juntos, avançando. Em nome do Senhor Jesus. Isso é batalha, meu irmão. A batalha continua, meu irmão. A batalha continua, não se disperse. Não baixe sua guarda. Não baixe sua guarda. Canta lá, balassuria de canta lá, branamande comanai. Abaixi de canta lá, balassada. O Senhor está trazendo a vitória. O Senhor está dando a vitória a esta igreja. Vamos passar para o momento da palavra. Mas se mantenha nessa pegada. Em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar. Quero convidar a irmã que vai nos trazer a mensagem nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Prepare o microfone da irmã, por gentileza. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Não perca o foco, a igreja. Não perca o foco. Agora o Senhor vai falar diretamente aos nossos corações uma palavra que virá de encontro às nossas necessidades espirituais. Aleluias. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É motivo da igreja estar reunida na presença de Deus. Porque quando o povo de Deus se reúne, a mão de Deus se movimenta. Quando a igreja, ela está unida em oração, a mão de Deus, ela vem em favor da igreja. E essa noite, apesar da circunstância, o meu coração se encontra agradecido e alegre na presença de Deus. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. E nesta noite, igreja, o Senhor já falou ao nosso coração. O Senhor já falou em nosso meio, através dos louvores, através da palavra inicial e através da oração. Louvado seja Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus e também temo diante de Deus por tão grande privilégio, honra e responsabilidade nesta noite, de estar trazendo a palavra de Deus para a igreja de Jesus Cristo. E nós sabemos que grande é a responsabilidade, mas é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos guia. E nessa noite, Deus já tratou em nosso coração que Ele quer uma igreja unida em oração. Que o Senhor quer que uma igreja ande de joelho na presença dEle. E olha, eu vou te dizer nessa noite que foi essa palavra que o Senhor me deu. Foi essa palavra que o Espírito Santo me concedeu. Glória a Deus. Agradeço, a oportunidade, porque o pastor nos confiou, o nosso irmão Wilson nos confiou.
E sabemos que é o Senhor que está cuidando da sua igreja. Não estamos só. Não estamos desamparados. O Senhor sustenta a igreja. E Jesus fez uma promessa que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Então não são enfermidades, não são cadeias, não são dias difíceis que vai impedir a mão de Deus de agir na minha e na tua vida. Eu gostaria que a igreja abrisse a palavra de Deus em Atos capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. A oração move a mão de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 12, a partir do 1º versículo. Todos acharam? Vamos ficar de pé por reverência à palavra do Senhor? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: prisão e livramento de Pedro. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Repita comigo. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer-o comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Diga, com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que veio o anjo do Senhor, diga, eis que veio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro, oh glória, na ilharga, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Diga nesta noite, e lhe caíram as cadeias das mãos. E disse-lhe o anjo, veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, diga, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Diga, por qual lhe abriu por si mesma. Assim tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Se assente glorificando a Deus. Porque a palavra do Senhor nesta noite, ela vem nos dizendo que o povo de Deus estava sendo perseguido.
que Herodes tinha matado a Tiago a fio da espada. E que um grupo de irmãos se reunia na casa de Maria para buscar o Senhor constantemente. E o que eu consigo entender neste texto é que tem 3 cenários. O primeiro cenário é Herodes perseguindo a igreja. Um homem que mata Tiago, o servo de Deus, e depois prende Pedro, coloca no cárcere e coloca soldados para que o guardassem. E a Bíblia vai nos dizer que quando Pedro ele vai para o cárcere, ele dorme no cárcere. E nós sabemos que o objetivo do rei Herodes era que depois que acabasse a festa da Páscoa, depois de 7 dias, apresentava Pedro para que fosse morto. Mas a Bíblia vai nos dizer que no meio da escassez, quando nós não entendemos o que está acontecendo e começamos a clamar, a pedir a Deus que o Senhor nos guarde, nos livre, que o Senhor entre com a sua provisão. O Senhor é aquele que atende a oração da igreja. E nesse primeiro cenário eu vejo um homem mau, um homem que quer tentar de qualquer maneira paralisar a igreja. Por causa de política, por causa de religião, por causa de poder. Mas a igreja ninguém para. Porque nós somos regidos pelo Senhor. Nós somos guardados pelo Senhor. E a igreja mesmo sendo perseguida, ela não deixou de orar. Mesmo sendo atacada, ela não permaneceu na indolência, ela não permaneceu. Por quê? Porque ela sabia que o Senhor tinha todo o controle em suas mãos. E nesse primeiro cenário eu vejo este homem mau sendo usado pelo adversário para tentar parar a igreja. E que o inimigo quer tentar parar o líder da igreja. Porque quando ele para o líder da igreja, as ovelhas ficam dispersas. Mas o bom pastor nesta noite diz que é o bom pastor e cuida da sua igreja, que cuida do seu povo, e o seu povo não perece porque a sua boa mão está sobre a igreja. Então não há por que temer. Eu não sei o que tem vindo sobre a tua vida nesta noite. Eu não sei qual é a perseguição que tem vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O que eu sei é que você tem um Deus que zela pela tua vida. Que você tem um Deus que não dorme. Que você tem um Deus que não cochila. Que você tem um Deus que movimenta a sua mão quando a sua igreja dobra o seu joelho e coloca a sua boca no pó e começa a clamar a Deus. A Bíblia vai dizer que nesse segundo cenário existia uma casa onde existia uma mulher chamada Maria. E essa mulher corajosa, temente, ousada por Deus, não se deixou se levar pela escassez, não se deixou levar pelo medo, ela não se deixou levar pelas artimanhas do inimigo. Porque Maria serviu a Jesus. Como ela serviu a Jesus? Abrindo a sua casa, para que o nome de Jesus Cristo fosse proclamado. E nós sabemos, igreja, que quando alguém se levanta para perseguir a igreja, é Deus mesmo que defende a igreja. Porque a Bíblia vai dizer que nesta peleja, nós não teremos que pelejar. É o Senhor que peleja pela igreja. Então, queridos, a igreja unânime em oração, buscando a Deus, não olhando a circunstância, não olhando o que tem acontecido.
mas é despertando, é trazendo à existência aquilo que não existe. E só a oração que pode trazer aquilo que não existe a existir. E a Bíblia vai nos dizer que a igreja sempre será alvo de perseguição. O diabo sempre vai perseguir a igreja. Herodes foi um instrumento do inimigo para tentar paralisar a igreja. E eu não sei qual é o cenário da sua vida nesta noite. Eu só sei que o cenário que Deus te apresenta nessa noite é que a mão dele está sobre a tua vida. É que a mão dele se movimenta em teu favor para salvar, para libertar e para transformar. A igreja, ela resiste com a oração. Quando a igreja se reunia na casa de Maria, eu acredito que a oração era constante, porque a Bíblia nos diz. E quando o diabo ataca a igreja, queridos, nós devemos resistir com a oração, porque é a oração que vai alcançar o perdido. É a oração que vai movimentar os céus em meu e em teu favor. A Bíblia vai dizer que enquanto o povo de Deus estava em oração, Deus enviou o anjo. Sabe o que eu aprendo? Que quando Deus envia o anjo, as trevas são dissipadas. Porque quando o anjo apareceu naquele cárcere, iluminou todo lugar. Aonde o Senhor está, as trevas, elas batem em retirada. Não há poder das trevas que possa invalidar quando Deus entra para decidir na nossa história. Porque quando Deus decide sobre a nossa vida, Ele envia anjos em nosso favor. Mas Ele só enviou, queridos, o anjo em favor de Pedro. Porque Pedro, em primeiro lugar, ele descansava no Senhor. Na hora da tormenta, na hora do dia mau, na hora da enfermidade, nós temos que descansar no Senhor. O medo é inimigo da fé. A dúvida, a incredulidade é inimigo da fé. Porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você está buscando a Deus? Permaneça buscando a Deus. Não olhe a circunstância. Porque Pedro, dentro do cárcere, sendo guardado, ele dormia. Como, queridos? Que na manhã seguinte, o homem ia ser entregue à morte. E ele dormia. Ele descansava no Senhor. Porque tinha uma igreja unida orando. E quando a igreja se une, o Senhor dá vitória. E a Bíblia nos diz que o anjo, ele desce naquele lugar. E quando o anjo desce, ele encontra Pedro dormindo. Eu quero dizer nesta noite que é para você descansar no meio da tempestade. Eu quero dizer nesta noite que é para você descansar no Senhor. E muitas das vezes nós não descansamos no Senhor. Nós ficamos preocupados. Nós ficamos ansiosos. E a palavra vai dizer que não fiqueis ansiosos com o dia do amanhã. Cada dia o seu mal. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que quando o anjo toca ao lado de Pedro, ele dá as coordenadas para Pedro. Primeiro ele toca no lado, acorda Pedro. Ei, o Senhor peleja por nós. O Senhor está vendo as nossas lutas, as nossas pelejas.
O Senhor tem visto aquilo que tem acontecido, aonde ninguém vê, mas o Senhor vê. E Ele envia socorro. E a Bíblia vai dizer que por causa da oração, Deus envia uma paz tremenda ao coração de Pedro. E é uma paz que excede todo o entendimento, porque ele dormia. Foi necessário o anjo tocar nele para que ele acordasse. E o anjo pede para ele cingir, colocar as suas roupas, as suas sandálias e ainda pegar a sua capa. E o anjo pede para que ele siga. Queridos, a Bíblia vai dizer que ele estava pensando que estava tendo uma visão. Porque quando o Senhor nos dá vitória, muitas das vezes nós não acreditamos naquilo que Deus faz, naquilo que Deus nos prometeu que iria fazer. Se Deus prometeu, Ele vai fazer na nossa vida. E a Bíblia vai dizer que Ele passa a primeira e a segunda sentinela. E chega num portão de ferro. Queridos, o Senhor já conhece, olha. Diz que aqueles portões de ferro se abrem. Quero dizer nesta noite que o Senhor quebra as cadeias. Porque quando o anjo toca em Pedro, as cadeias quebram. E eu imagino aquela luz que iluminou todo o lugar. E aqueles homens, soldados, não conseguiam ver nada. Eu aprendo que o Senhor cega o teu adversário. Eu aprendo que o Senhor, Ele detém o teu inimigo. E o inimigo não tem poder contra a tua vida, contra a minha vida. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que quando Deus envia luz nas trevas, Deus dissipa todas as cadeias. Não há cadeias que prendem aquele que Deus escolheu para vencer. Você foi escolhido para vencer. Não olhe aquilo que vem sobre a tua vida, porque o Senhor está no controle da tua vida. Porque a oração move a mão de Deus, queridos. Nós não estamos só, não. A igreja está com o Senhor. O mundo jaz do maligno. Os dias são maus. O coronavírus assola o Brasil. Assola o mundo, é mundial. Mas o Senhor é aquele que está conosco. Nós vemos que no começo, Tiago, ele foi ferido a fio da espada e morreu. Alguns morrem, mas mesmo assim glorificando e exaltando a Deus. Mesmo assim exaltando e glorificando a Deus. Porque em Salmos 48, verso 14 diz assim: Ele é o nosso guia até a morte. Que este é o Deus, o nosso Deus para todo sempre. E Ele será o nosso guia até a morte. Não importa a situação. O que importa é que o Senhor está no controle da minha e da tua vida. O Senhor não perde o controle de nada. E quando o anjo deixa Pedro, a Bíblia vai dizer que ele se lembra da casa de Maria e vai bater lá na casa de Maria. Coisa boa é ter amigos de oração. Coisa boa é ter companheiros de oração. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Homens de fé. Homens que não negaram a sua fé. Que não se prostraram diante de imagens. Não se prostraram diante da perseguição que vieram contra a vida deles. Mas o fogo não teve poder contra a vida deles. E assim é na vida daqueles que pedem, que clamam ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que quando o anjo, ele se separa de Pedro. Pedro chama lá no portão. Ele bate. Sabe, queridos, já era de madrugada, era escuro. E eu acredito que quando Pedro despertou,
ele começou a glorificar Deus, porque o anjo tinha ido tirá-lo da prisão. E quando ele chega, diz a Bíblia que a criada, ela ouve que é a voz de Pedro, e ao invés dela abrir a porta, ela volta com alegria dizendo: Pedro está chamando. E os que estavam unidos em oração, eles duvidaram. Eles disseram: é o anjo de Pedro. E ela disse: não, é Pedro que está batendo a porta. E eles ficaram atônitos, porque o Senhor livrara Pedro da prisão. Porque a igreja orava incessantemente. Sabe o que significa? Sem cessar, de dia e de noite. E quando eles viram Pedro, eles ficaram atônitos, não acreditando, porque o Senhor livrou. E Pedro diz: olha, agora eu sei que o Senhor envia o seu anjo e livra os seus. Queridos, você pode ter certeza no teu coração que o Senhor envia o anjo para te guardar, para te livrar, para te proteger. Não olhe a circunstância, porque é o Senhor que peleja por você. Porque a oração, ela produz libertação. A oração, ela produz. Porque a oração, ela move o coração de Deus. Você já viu um filho pedindo ao pai? Você já viu quando um filho pede ao seu pai? Ele quer dar, ele quer fazer. E o nosso Pai Celestial nesta noite? A igreja unida, pedindo pelo nosso pastor, pedindo pela nossa pastora, pedindo pela igreja. Nessa noite foi resposta de oração. O Senhor usou o irmão para dizer: vamos orar, porque nós estamos em guerra. A igreja precisa entender e compreender que estamos em guerra. E quando estamos em guerra, a nossa oração, ela é poderosa em Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa arma, ela é poderosa em Deus. Porque onde nós não podemos ir, o Senhor, Ele pode ir. Aonde nós não podemos alcançar, nós acreditamos que a mão de Deus alcança. Deus surpreende seu povo com milagres. Enquanto a igreja ora, queridos, Deus opera o milagre. A mão de Deus trabalha em nosso favor. E não há por que olhar a circunstância. Porque Deus frustra os planos do inimigo. É Deus que frustra. É Deus que faz o inimigo cair por terra. E a Bíblia vai dizer que Pedro conta o acontecido. E você sabe o que me chama a atenção? Que aquele que perseguia Pedro, aquele que perseguia Paulo, ele foi morto. Queridos, Deus vai deter o nosso inimigo. Deus vai deter o teu inimigo nesta noite. Não importa a circunstância, não importa o que você tem passado, o que importa é que Deus vai deter o teu inimigo. Deus vai fazer com que um adversário ele bata em retirada da tua vida. A Bíblia vai nos dizer que Herodes, ele foi morto, ele foi comido de bicho, porque Herodes pensou que ele ia apresentar Pedro ao povo. Mas foi o Senhor que pelejou. Foi o Senhor que enviou o seu anjo. E nessa noite a igreja tem que continuar em oração. A Bíblia vai dizer: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A igreja tem que se despertar.
A igreja, ela tem que estar em constante oração. A igreja tem que ter uma prática diária em oração. Porque oração é falar com Deus. E quando nós falamos com Deus, queridos, o Senhor é aquele que responde às nossas orações. O Senhor disse assim na sua palavra: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Porque aquele que bate, a porta se abre. E muitos o inimigo tem paralisado. Muitos o inimigo tem detido no meio desta guerra espirituais. Eu quero te trazer nesta noite que nós estamos em guerra. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei o que você passa dentro da sua casa. Mas eu sei de uma coisa: você é boca de Deus dentro da tua casa. Você é um instrumento vivo nas mãos de Deus dentro da tua casa. Você é luz de Cristo dentro da tua casa. Que o inimigo não tem poder contra a tua casa, contra a tua família. E não estou te convidando a louvar a Deus, a buscar a Deus quando tudo está bem. Porque quando tudo está bem é fácil louvar. Quando nada falta é fácil louvar. Quando o celeiro está cheio é fácil adorar. Quando a porta está aberta é fácil adorar o Senhor. Mas difícil é louvar a Deus quando a mesa está sem um pão. É quando o armário está sem um mantimento. É quando a saúde falta. É quando as coisas dizem não. É quando as portas se fecham. Esse é o momento da igreja orar. Esse é o momento da igreja se reunir em oração. Não de ficar dispersa, não. No momento da luta, da perseguição, a igreja dobra o joelho. Porque o inimigo não pode deter um joelho que se dobra de uma boca que clama a Deus. Eu te convido a clamar a Deus nesta noite. Eu te convido a ter um particular com Deus nesta noite. Porque é impossível a igreja orar. É impossível a igreja buscar. É impossível, igreja. E o Senhor não fazer. E o Senhor não enviar. Não importa a tua situação. O que importa é a posição do teu Deus. Ele está sentado no mais alto e sublime trono de glória. O homem pensa que tem o controle. Herodes pensava que ele tinha o controle. Mas o controle quem tem é Deus. Quem ordena é Deus. E porque tu choras, porque tu murmuras, porque tu indagas, diz nesta noite: aquieta minha alma. Espera em Deus. Espera em Deus, porque tem socorro para a tua alma. Ai, Espírito de Deus. Nesta noite, queridos, vai lá em casa. Lá em casa não está tudo bem, não. Mas eu não sou guiada por vista. Eu não posso deixar que as cadeias me prendem. Eu não posso deixar que as situações me emudeçam. Porque a Bíblia diz que é para buscar o Senhor. É para buscar enquanto Ele está perto. Nada pode deter o povo de Deus. Não há perseguição que possa deter a igreja. Porque nós somos o corpo e Jesus é o cabeça. O cabeça é Cristo. Ele disse: Pedro, sobre ti colocarei uma pedra, e as portas do inferno, elas não prevalecerão. Não há enfermidade que pendure. Não há momento difícil que pendure. Não há tempestade que permaneça. Ei! Não olhe a circunstância. Muitas das vezes o crente está abatido. O crente deixa a arma da oração de lado. O crente, ele não se importa em buscar Deus em jejum, em oração, porque são as armas poderosas em Deus para desfazer as obras do diabo. E eu continuo dizendo:
A oração move a mão de Deus. É a oração, queridos. A oração é uma arma importante para auxiliar a igreja ao cumprir a sua missão. Por quê? Porque é o Espírito Santo que capacita. Porque é o Espírito Santo que direciona. Porque é o Espírito Santo que guia a igreja. Porque é o Espírito Santo que cuida da sua igreja. Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro semelhante a mim. Ei, ele é semelhante a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo passava entre a grande multidão, as pessoas admiravam, porque ele tinha palavra de vida eterna, porque ele curava, porque ele salvava, porque ele libertava. E nesta noite, o outro semelhante a ele está sobre mim, sobre ti. E ele é a terceira pessoa da Trindade e está na minha e na tua vida. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Porque é ele que peleja pela igreja. É o Espírito Santo. A igreja não é morna. A igreja não é fria. A igreja é crente no poder do Espírito Santo. Ai, não. O Espírito Santo nesta noite, ele diz assim: olha, eu quero fazer, eu quero operar, mas é necessário buscar, é necessário dobrar o joelho, é necessário colocar a boca no pó. Ah, igreja, Deus traz despertamento à igreja. Sabe, queridos, os irmãos me perdoem porque eu me empolgo um pouquinho, porque eu não sou pregadora não, mas eu gosto de falar de Jesus. Eu gosto de falar dos feitos de Jesus. E Jesus tem ficado lá, tem operado lá em casa. Eu sei do que eu falo. Ele tem andado comigo, ele tem estado comigo, ele tem livrado a minha casa, ele tem protegido a minha casa. E não é diferente na tua vida. Queridos, já estou terminando. Eu convido os músicos nesta noite. É tempo da igreja guerrear. Como que é que um soldado guerreia? Um soldado guerreia de qualquer forma? Um soldado guerreia sem armas? Não. Um soldado guerreia na posição de soldado. Nessa noite, queridos, a oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela move a mão de Deus. Para me encerrar nessa noite, eu vou contar um testemunho. Um dos testemunhos que move a mão de Deus. A minha oração moveu a mão de Deus. Quando eu pensei que estava tudo perdido, quando eu pensei que não tinha mais jeito para mim, eu dobrei os meus joelhos e o Senhor, Ele restaurou o meu lar. Ele transformou o meu lar. Qual é a tua petição nessa noite? É pelos teus filhos? É pelos teus netos? É pelo teu esposo? É pela tua esposa? Eu clamei a Deus pela vida do meu esposo. Eu clamei a Deus pela vida dele. Todos diziam para mim: tem jeito não. Pare de orar. Tinha pessoas que o diabo enviava na minha porta para bater a porta. É melhor você parar. Porque olha, eu não vejo mais essa situação sendo consertada. E eu falava dentro de mim: o Senhor vai fazer um milagre. Queridos, quem entrou na tua vida nesta noite? Quem entrou na tua casa nesta noite? Quem entrou na minha vida foi Jesus. Quem entrou na nossa casa foi Jesus.
E quando Jesus entra, Jesus salva o marido, Jesus salva a esposa. Quando Jesus entra, Jesus cura a enfermidade. Quando Jesus entra, Jesus quebra os grilhões, Jesus quebra as cadeias. Quando Jesus entra na sua casa, Espírito Santo, nesta noite o Espírito Santo traz luz para dentro da tua casa, ilumina os lugares escuros nesta noite e diz assim para as trevas baterem retirada, porque Jesus está neste lugar, está na tua vida, está na tua casa. E quando Ele opera, queridos, ninguém pode impedir. Deixa a tua oração mover a mão de Deus. Deixa, queridos. Deixa. Não olha as circunstâncias, não. Eu te convido nesta noite, você que está ouvindo a palavra de Deus, deixe Jesus Cristo entrar, fazer a sua obra, porque Ele começa e Ele termina. Então não há por que temer nesta noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Igreja, fique de pé. Louve a Deus. Glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Glória a Deus. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele caminha, olha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Glória a Deus. Quero orar por você nessa noite. Quero orar por você que está em casa e dizer nesta noite que ore comigo, clame comigo nesta noite, porque é uma noite de milagres. É uma noite onde Jesus vai gerar um milagre na tua vida. Não importa a situação onde você esteja, se encontre, feche os teus olhos. Senhor, nós cremos no poder da oração. A tua palavra nos disse nesta noite que na casa de Maria, a igreja, ela orava.
E nesta noite, nós estamos na casa de Deus. Nesta noite nós estamos na casa, que é casa chamada de oração. Jesus, nesta noite, vidas precisam ser tocadas, vidas precisam ser libertas, vidas precisam ser transformadas. E nesta noite, Espírito Santo, é o poder da tua palavra, a tua palavra que salva, a tua palavra que cura, a tua palavra que liberta, a tua palavra que transforma. E nesta noite, Espírito Santo, nós queremos declarar que é uma noite onde, Senhor, o milagre, meu Deus, o milagre está sendo gerado, onde o milagre está acontecendo, porque enquanto a igreja ora, enquanto a igreja clama a Deus, a oração move a tua mão, enquanto a igreja se une, o céu se movimenta, o céu, Senhor, nesta noite se movimenta em prol da igreja, Senhor, que busca o Senhor, que clama ao Senhor, que não olha a circunstância, que não olha, Senhor. Ai, Espírito Santo, nessa noite é uma noite de milagre. Visita, Senhor, nesta noite, para que vidas sejam tocadas, para que vidas, meu Senhor, venham reconhecer que só o Senhor é Deus. Senhor, obrigada por esta oportunidade, obrigada por este privilégio, por esta honra nesta noite. Senhor, fica conosco, é o pedido do nosso coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez, igreja. Glória a Deus. Só Ele é digno de todo poder.